E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou preparando um material para vocês entenderem um pouco mais como que funciona a estrutura de jogos. É uma apresentação rápida, assim, uns 200 slides, brincadeira, mas eu acho que vai ajudar vocês, pelo menos os grupos que tiverem com algum tipo de dificuldade, a entender melhor um pouco o que a gente espera de vocês nesse módulo. Claro que a gente entende as limitações, a gente entende os desafios e a gente quer entender principalmente como vocês conseguem utilizar os elementos constitutivos de um jogo para solucionar um problema do cotidiano de vocês. Mas hoje especificamente eu vou falar sobre a estrutura dos jogos, especificamente dos jogos digitais. Eu baseei essa apresentação que eu vou falar com vocês agora ah, num livro do Trance Fullerton, que se chama Game Design Workshop, talvez alguns de vocês conheçam, que ele define essa estrutura básica do jogo a partir de jogadores, objetivos, procedimentos, regras, recursos, conflitos, limites e resultados. Conforme eu for apresentando para vocês, eu vou ilustrar com alguns exemplos práticos que eu acredito que podem servir de inspiração para vocês, ou pelo menos para alguns conceitos fiquem um pouco mais claros e definidos, tá bom? Então vamos começar? Bom, pessoal, então basicamente nós vamos falar agora sobre estrutura dos jogos. Para quem não sabe ainda, meu nome é Marcelon e eu estou junto com o Daniel nesse módulo 2 de games. Bom, como dito para vocês na introdução, esse que eu vou falar com vocês agora, parte foi baseado nesse livro do Trance Fullerton, que é o Game Design Workshop. Talvez alguns de vocês já conheçam. É um livro bem completo, ele aborda diversos aspectos da produção, de aspectos técnicos, aspectos conceituais, narrativa, ferramentas. Então, definitivamente é uma excelente referência para quem quiser levar a sério a questão do desenvolvimento de jogos. E o que eu vou falar aqui agora? Basicamente, eu vou falar sobre jogadores, definir um pouco o tipo de jogador que a gente pode levar em consideração quando estiver projetando jogos. Vamos falar sobre objetivos, quais são os objetivos e o que é o objetivo para esse jogador, quais são os procedimentos que ele precisa utilizar, que ele pode utilizar para isso. Falar um pouco sobre regras, sobre recursos, quais são os objetos que o jogador pode utilizar para alcançar determinado objetivo. Vamos falar um pouco sobre conflito, sabe? Eu definir um pouco o que vem a ser conflito na estrutura de um jogo. Falar sobre limites. Um jogo ele é configurado por ter limites, apesar de alguns jogos proporem estruturas bem abertas, mas os limites existem. E vamos falar sobre os resultados. O que é resultado, o que a gente pode fazer com que como que o resultado pode incentivar e proporcionar uma melhor experiência de jogo. Bom, começando, vamos falar um pouco sobre jogadores. Definição de jogadores básica, assim, a gente para jogos digitais, a gente sabe que o jogador ele participa voluntariamente de um jogo e ele aceita as regras e os limites do jogo. Não existe um jogador de um jogo digital, especificamente, que participe de maneira involuntária. Então, assim, uma característica que a gente pode assumir aqui é que o jogador sempre participa voluntariamente. Ele aceita entrar dentro de um desafio. E aceitando essa entrada dos desafios, ele está sujeito às regras e os limites dos jogos. Um exemplo de modo de jogo que leva em consideração uma estrutura de jogador é o jogo single player, ou de um jogador apenas. Aqui a gente pode, um exemplo clássico de um jogo para Master System, é o Alex Kidd. Então no Alex Kidd você controla o Alex e um jogo de rolagem horizontal através de uma série de desafios é uma pessoa. Você controla um objeto, você não conecta em rede, você não tem nenhum outro grande recurso para poder alternar e variar a participação do jogador. Nós temos jogos multiplayer, aqui um exemplo de Guitar Hero, com
3 jogadores, você tem baterista, você tem um vocalista, então são diversas pessoas no agenciamento de uma experiência de jogo. E nós temos jogos que são jogadores contra o jogo ou contra o sistema, né? Esse é o Final Fight. No Final Fight você pode... um jogo que foi originalmente feito para o arcade, onde você pode escolher um dos jogadores e através de uma história específica, numa cidade, se eu não me engano, Los Angeles, você vai passando por determinados cenários também de rolagem horizontal, onde cada um pode controlar 2 usuários, podem controlar esses 2 personagens principais. Existe um terceiro personagem ainda que pode ser selecionado para tentar alcançar os objetivos específicos do jogo. Mas são 2 usuários controlando os personagens contra o sistema, contra o jogo. Nós temos os MMORPG, que são os Multimassive Online RPG Games, que é um exemplo do Rift. Então esses Multimassive, como o nome já diz, permite uma participação de muitos jogadores, na casa dos milhares às vezes, num jogo simultâneo, com objetivos e regras específicos. Aqui é um exemplo do jogo Rift. Continuando o nosso papo, vamos falar sobre objetivos. Então, objetivo é a razão do engajamento, é como o que vai levar o jogador a querer jogar esse jogo. Então, assim, sendo a razão do engajamento, ele determina a existência do jogador, a razão da existência do jogador. O objetivo é o que eu vou fazer nesse determinado jogo e como que eu faço isso. Alguns exemplos muito simples, como por exemplo no jogo MarioWare, que são uma série de microjogos que tem ações muito simples, mas tem objetivos bem específicos. Assim. Nesse caso aqui, essa versão é para o console Wii. A pessoa deve usar o controle do Wii para equilibrar essa vassoura, usando os mecanismos de acelerômetros presentes no controle Wii durante esse tempo. Sabe, aqui você tem como se fosse um pavio de uma bomba e ele vai diminuindo e você não pode deixar a vassoura cair durante esse período. Assim que você termina, você já passa para um outro microjogo que tem uma dinâmica distinta. Então, basicamente eu devo cumprir a dinâmica de cada desafio enquanto o tempo se extingue. Um jogo como o Tetris, por exemplo, o objetivo é usar o raciocínio espacial para tentar encaixar essas peças em padrões que se complementem. Sabe? É esse padrão se complementando com um padrão igual, esse padrão com um padrão igual, e você tentar construir, evitar que os padrões distintos se acumulem até chegar no topo da tela. Se chegar no topo da tela, você perde o jogo. Já o River Raid, o objetivo aqui é você ir o mais longe possível no percurso. A gente sabe que o River Raid ele tem um percurso procedural. O que é procedural? Ele vai sendo atualizado conforme você vai progredindo. Em alguns aspectos de dificuldade, de velocidade, pode ir acontecendo durante esse progresso, mas basicamente nós temos que progredir a nossa aeronave, destruindo alguns elementos que podem impedir essa progressão, como por exemplo essa ponte. Já um jogo tipo Journey é um jogo que você controla um personagem específico e você tem que chegar nessa luz. Então essa é a grande história do jogo. Obviamente, diversas outras coisas acontecem durante esse trajeto, mas a jornada a um objeto que está sempre visível é o seu grande objetivo. Você precisa chegar nessa luz. Não vou falar mais sobre o jogo para não ser spoiler, mas recomendo a todos jogarem esse jogo. Se eu não me engano, ele existe só para PlayStation 3. Procedimentos. Bom, procedimentos são ações e métodos permitidos pelas regras dos jogos.
sabe? O que o jogador pode fazer para atingir determinado objetivo? O que ele deve fazer? E como que ele vai fazer isso? Essas ações e métodos, elas podem ser as mais variáveis possíveis. Então, se a gente for pegar um jogo como Street Fighter, nós temos uma série de ações e métodos que permitem que o engajamento e o agenciamento da experiência aconteça. Vamos começar pela experiência física. No jogo Street Fighter, nós temos um set de comandos bem característico. Aqui eu tenho um controle que permite que eu pule, que eu agache, que eu ande para trás, que eu ande para frente, que eu defenda, que eu dê um pulo para frente, que eu dê um pulo para trás. E eu tenho um conjunto de 6 botões. Esses botões, eles são, a parte superior são botões de soco e na parte superior são botões de chute. Eu tenho chute soco fraco, soco médio e soco forte. Chute fraco, chute médio e chute forte. Então, esse procedimento todo eu tenho que controlar isso de maneira sincronizada e o meu oponente também vai estar controlando esses mesmos elementos para tentar me derrotar. Então a gente sabe que a partir do uso conjunto, de um uso sincronizado desses procedimentos, eu posso fazer golpes, eu posso fazer movimentos especiais para tentar derrotar o meu adversário. Jogos como, por exemplo, Bomberman, eles já usam estratégias diferentes. Aqui a gente tem um exemplo do Super Bomberman 3, que o objetivo é colocar bombas nesse mapa específico, esse labirinto, e essa bomba, dependendo da característica da bomba que você utiliza, ela pode ter um alcance de destruição maior. Então, o seu objetivo é entender o elemento bomba, entender a característica dele, criar a sua estratégia de colocar essas bombas em determinados espaços para avançar nesse mapa e destruir os seus oponentes. E os seus procedimentos são esses. Você tem a bomba e você tem um movimento no mapa. Assim como SimCity, que é um exemplo de SimCity 4, você simula uma cidade. Então você tem que usar recursos que fazem parte da realidade de uma cidade, seja de transporte, seja de saneamento, seja de esgoto, seja de eletricidade, e fazer com que a cidade funcione da maneira mais regular possível. Então, assim, os procedimentos são os métodos, as ações, o que o jogador precisa fazer e como que ele vai fazer isso para tentar alcançar os objetivos. Vamos falar um pouco sobre regras agora. Bom, o que consiste os objetos do jogo? Opa, aqui. Acho que eu errei aqui. Consiste. Ó, você vê que é ao vivo. Consiste nos objetos do jogo e o que o jogador pode ou não pode fazer com eles. Tá? Para vocês verem que isso aqui é vida real. Edição ao vivo. Bom, os objetos do jogo, eles podem servir como limitadores, também eles podem servir de impulsionadores do avanço do jogador. Ou possibilitar com que você alcance o seu objetivo. Muitas vezes você precisa de determinado objeto para conseguir alcançar determinado objetivo. Aqui um exemplo, isso aqui é um sprite sheet, ou uma folha de sprites do jogo Super Mario Bros. É o Super Mario 1 para Nintendo, 8 bits. Que nesse sprite sheet eu tenho todos os elementos do primeiro nível distribuídos em uma página só. Mas a gente sabe que cada elemento desse, ele tem uma função específica. Sabe? Eu tenho as moedas que, ao serem selecionadas, elas me dão pontos. Com a quantidade de pontos eu ganho uma vida. Eu tenho cogumelo vermelho, cogumelo verde. Eu tenho os personagens que fazem parte da história. Eu tenho estrelas que me dão invencibilidade. Eu tenho flores que fazem com que o personagem
lance bolas de fogo, eu tenho plantas que crescem que eu posso subir, eu tenho canos que eu posso entrar por esses canos e passar para outros mundos, eu tenho inimigos aos quais eu devo derrotar, alguns inimigos eu posso pular sobre, outros inimigos eu não posso pular sobre, como essa planta carnívora. Eu tenho inimigos, chefes. Então, essas regras são definidas a partir desses objetos, sabe? Então, o que eu posso, o que eu não posso fazer com ele, sabe? Entendendo que se a gente não aceitar as regras determinadas pelo jogo, não necessariamente a gente está jogando. Por exemplo, aqui eu tenho uma cena de Gran Turismo, que é um jogo de simulação de corrida. Uma corrida, a gente sabe que acontece em uma pista, em um sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas uma coisa é clara, todos os carros correm no mesmo sentido. Você pode estar na frente, você pode ser o último. Agora, se é possível, mas se eu der um cavalo de pau aqui e começar a correr no sentido oposto que os carros estão indo, na realidade eu estou trollando o jogo, mas eu não estou jogando. O objetivo ele não é mais existente. Então, assim, eu não compactuo com as regras. Ao não compactuar com as regras, que nesse caso aqui é correr em um sentido, no mesmo sentido que os carros estão indo, se eu não compactuo com essa regra, não estou jogando. Apesar de muitas vezes isso ser possível. Vamos falar um pouco sobre recursos. Bom, recursos são objetos específicos que podem ajudar os jogadores a alcançarem os seus objetivos. Então, assim, todo jogo tem algum recurso que faz com que o jogador avance pelo jogo e consiga alcançar um objetivo específico. Seja tempo, seja N outros fatores. Alguns recursos clássicos assim, que a gente pode tentar explicar é a barra de dano. Sabe, aqui eu tenho um exemplo de 2 personagens de Street Fighter com a barra de dano em 100%. Ou seja, nenhum oponente atingiu algum golpe no outro oponente. Desculpa. Conforme o oponente vai atingindo um golpe no outro oponente, a barra de dano vai diminuindo, e se você zerar a barra de dano do seu oponente, você ganha a luta. No River Raid, nós temos combustível. Então, assim, eu preciso sempre estar com um nível de combustível determinado para que a aeronave avance. No Mario, em alguns momentos, eu tenho 2 estágios de desenvolvimento do personagem. No momento eu estou grande, no momento eu estou pequeno. O que permite que isso aconteça é o cogumelo. Então, quando o Mario pega o cogumelo vermelho, ele cresce. E se ele é atingido por um inimigo, ele diminui. Mas em alguns momentos, você precisa estar grande para passar por um objetivo específico. Em outros momentos, você precisa estar pequeno para passar por desafios específicos. Já no Unreal, parte desses recursos, por exemplo, são a munição. Quanto que eu tenho de munição com essa arma específica que causa um dano específico para tentar avançar no jogo ou derrotar os meus inimigos. Então, assim, os recursos são aspectos que o jogador tem que entender como funciona para conseguir avançar nessa história, sabe? Então, o fato, aquele desafio dele correr atrás desses recursos e quão escasso esses recursos estão no jogo, ou quão abundante esses recursos estão na sua história, pode fazer com que a história fique mais envolvente, tenha maior agenciamento por parte do jogador. E isso é um recurso muito interessante para ser utilizado em jogos. Regras e procedimentos tendem a limitar o comportamento do jogador, e isso gera uma situação de conflito que o jogador busca superar para alcançar o seu objetivo. Então, conforme a gente participa de um jogo e a gente procura avançar nesse jogo, situações que precisam ser transpostas
você precisa avançar em determinados aspectos, você precisa derrotar determinados inimigos, você precisa resolver determinados desafios mentais, você precisa de derrotar determinados puzzles para que você avance no jogo. E isso gera uma situação de conflito. Então, basicamente, os conflitos vão ficando mais complexos ou mais difíceis conforme você progride no jogo. Um exemplo disso, o jogo Adventure pro Atari, que é considerado talvez um dos primeiros jogos de RPG digital, ele tem uma série de salas específicas interligadas por labirintos que você precisa levar um cálice, o cálice sagrado, para um templo. E nessas salas você tem uma série de desafios para serem solucionados. Entre esses desafios você encontra algumas feras, como por exemplo um dragão, e essa aqui é a sua espada, você pode derrotar esse dragão. E você só pode carregar um objeto por vez. Em alguns momentos você tem que carregar uma ponte, você tem que carregar um cálice, você tem que derrotar morcegos. Se você não tiver com a espada, o morcego pode te derrotar. Enfim, esse conflito, essa ideia de você se localizar no labirinto a cada tela que você passa e você conseguir entender a lógica de qual objeto deve estar com você naquela tela para você conseguir passar para a tela específica, para você ter acesso a uma sala específica, esse é o conflito desse jogo aqui. Já em um jogo como, voltando ao Alex Kidd, tem um momento do jogo que você tem um jogo dentro do jogo. Sabe? Então, para você avançar na história, você deve vencer um personagem, um chefe, um boss, através de um jogo de pedra, papel, tesoura, o John Kempo. Então, você vencendo esse jogo, você consegue avançar. Apesar de ter um elemento aí, aparentemente, de sorte, existe uma certa lógica para você vencer esse desafio. O conflito em jogos do tipo God of War é do tipo: destrua todos os seus inimigos e avance pela sua jornada. E enquanto isso, você deve manter os seus níveis de vida, as suas ferramentas, as suas armas, para conseguir avançar nessa história. E o conflito ele acontece de diversas formas. Em alguns momentos você tem desafios lógicos também. Você precisa de encadear ações para que você consiga resolver um determinado aspecto. Mas basicamente assim, o conflito é parte essencial de uma narrativa de um jogo. Sem o conflito não existe desafio. Então o desafio e a maneira como você supera esse desafio, isso ajuda a construir a experiência de um jogo. Bom, o penúltimo item são os limites. Basicamente, o que o jogador pode fazer é limitado pelas instruções do código ou pelo acordo social. Então, mas se é um jogo digital, você vai estar limitado pelo que quem programou o jogo possibilitou que você possa fazer. Se qualquer ação que você consiga fazer que não foi pensada originalmente pelo programador ou por quem fez o jogo, a gente considera isso um glitch. Um glitch é uma falha no sistema. Essa falha ela pode ser utilizada muitas vezes para conseguir trapaças no jogo. Mas originalmente isso não faz parte do jogo. Quando isso faz parte do jogo, a gente chama isso de easter egg, ou é um ovo de Páscoa. Ele está ali, existem instruções específicas para você alcançar esse easter egg, mas ele foi pensado. Em relação ao acordo social, vamos imaginar um jogo de cartas, que tem as suas regras específicas, dependendo do jogo que você estiver jogando, mas você tem que acordar que você vai jogar com aquele baralho específico que todo mundo vai jogar. Você não pode trazer a sua carta, você não pode trazer o seu AIS para tentar ter vantagens, nem pode sair com cartas
do jogo. Essencialmente, não existe nada que te impede de fazer isso. Se você faz isso, você está trapaceando. O que impede de você fazer isso é o acordo social. Então você concorda que as regras são feitas assim. Um exemplo de limites, a gente pode colocar o campo de futebol. Então, assim, existe uma série de delimitações aqui que são aceitas por ambas as equipes, que permite com que o jogo aconteça dentro de um determinado conjunto de regras aceita por todos. Mas, fisicamente, nada impede que o jogador pegue a bola aqui, passe por trás do gol com a bola e depois tente chutar a bola no gol. Fisicamente ele pode fazer isso, é uma ação possível de ser feita no campo, mas não é uma regra aceita. Não sendo uma regra aceita, apesar de você estar no campo com a bola e ter chutado dentro do gol, não é válido. Ou seja, você não está participando do jogo e você não observou os limites do jogo. Os limites de programação, os limites físicos, que nós poderíamos dizer assim, em jogos como o Pac-Man isso fica bem claro. Eu sou limitado por esse labirinto, por essa estrutura de paredes aqui. A metáfora de parede. Eu não posso pegar o meu personagem e passar por essa parede. Eu tenho que seguir o caminho específico. Para eu passar por essa parede, eu tenho que ir em passagens específicas que permitem esse tipo de comportamento. Então, assim, eu sou limitado por isso aqui. E o que limita isso é o código. Então, o código digital, ele cria esse tipo de limitação. E essas limitações é o que o Huizinga chama de círculo mágico. É você você concordar de participar, entrar em um círculo mágico com uma noção de tempo específica, com períodos específicos, onde regras do mundo real, entre aspas, ficam suspensas e passam a valer regras que foram determinadas em conjunto entre quem está participando desse jogo. Então, o círculo mágico aqui do Huizinga, se a gente fosse passar isso para o digital, acontece aqui nesse labirinto do Pac-Man. Já um jogo como GTA, que é um jogo open world, ou mundo aberto, permite que você faça N ações e você possa participar você possa interagir com a história de N maneiras. Existe um direcionador aqui, que é a história geral, você precisa cumprir certos objetivos, mas é um jogo que ele é característico pelos limites serem bem baixos, assim. Agora, você pode pegar essa bicicleta, você pode ficar 12 horas passeando pelo bairro, mas isso, vamos concordar, que limita o agenciamento. Os seus desafios ficam cada vez menores, e não havendo desafios, e não havendo nenhum objetivo específico, um objetivo claro, a experiência fica prejudicada. Ok? Falando de resultados, basicamente assim, resultado é diferente de objetivo. O resultado é diferente de objetivo, ele é sempre incerto. Então, assim, o resultado da minha ação em um jogo ele é sempre incerto, porque eu posso errar a minha ação. Se o resultado fosse previsível, a experiência ficaria prejudicada. Então, quando eu estou com um personagem e eu preciso, com o Mario, por exemplo, eu preciso saltar um vão, eu preciso saber calcular minha velocidade, o momento que eu aperto, que eu pressiono o botão, para ele ter uma trajetória para alcançar o outro lado da plataforma. E isso é incerto. Isso não é feito, por mais que você seja experiente, você pode dificilmente errar. Mas talvez de 100 tentativas que você faça uma coisa específica, você pode errar uma. Então, assim, o resultado ele é sempre incerto. E essa incerteza ela ajuda muito a experiência de jogo. É o que faz com que o conjunto de incertezas, de objetivos, de objetos, é o que transforma uma experiência de jogo entre ser agradável ou ser muito ruim. Mesmo que um jogo seja muito bom, muitas vezes existem alguns aspectos do jogo que deixam a experiência prejudicada.
sabe, quem joga jogo de luta aqui, provavelmente deve se lembrar de algumas combos infinitos. O que é um combo? É uma combinação de golpes que não permite com que o oponente reaja e ele sempre está sendo prejudicado e diminuindo a sua barra de danos até morrer. Então, assim, eu tenho um exemplo clássico aqui, que é no jogo, acho que é Marvel vs Capcom, onde o Wolverine ele tem uma série de golpes específicos que não permite com que o usuário, controlado por outra pessoa, tenha nenhum tipo de reação. Você fica sujeito a uma série de movimentos que são complexos, que devem ser feitos pelo outro oponente. Se ele acertar esses movimentos de maneira sincronizada, esse personagem ele fica sem capacidade de reação. Mas, observem, não é um glitch, não é um erro de programação. O que a gente está exigindo aqui é um controle dos aspectos de recursos do personagem, todos os recursos que ele tem, um controle muito avançado, um controle expert para que o seu oponente não tenha capacidade de reação. Na prática é isso aqui. Então a gente não pode dizer que isso é um resultado certo, isso é um resultado incerto, sabe? Depende de um determinado conjunto de fatores para que ele aconteça dessa forma. Pessoal, basicamente é isso. Eu acho que dá pra gente ter uma visão geral do das etapas, sabe? Da gente entender jogadores, objetivos, procedimentos, as regras, os recursos, conflito, limites e resultados. Eu vou colocar essa apresentação, também um PDF, junto com o vídeo, a descrição do vídeo no YouTube. E se vocês tiverem dúvidas, falem com seus tutores, que a gente vai tentar resolver isso pelo menos se tiver ao nosso alcance, e tentar elucidar isso para vocês, tá bom? Então é isso aí, abração.